E aí, gurizada do ano, vamos revisar o conteúdo para nossa avaliação, tá? Tá bem barbadinha, tem 2 conteúdos aqui pra gente revisar. O primeiro conteúdo, né, como dá para notar, nós temos dois marcos, né, históricos aí na tela, né? Então, assim, ó, o primeiro da esquerda, a gente sabe que é o fim da colonização e o começo do Império. O que acontece? O Brasil, a gente sabe que foi colonizado, ocupado por Portugal a partir de 1500. E no ano de 1922 a gente teve o famoso grito de pirâmide de Dom Pedro, né? O que dá fim à colônia e começa a nossa fase imperial. O segundo marco histórico, que está na direita, nós temos o Machado Deodoro ali, que seria a proclamação da República. Então o que a gente tem aqui? Né? A gente tem dois marcos, né? Ou duas rupturas políticas do Brasil. A que vai cair na nossa prova é a ruptura da República, o começo da nossa República, né? Então, o fim da Era Imperial e o começo da República. Porém, né, o começo da República não foi muito confortável, né? A gente tem 4 imagens aí que mostram um pouco desse período republicano, a chamada República Velha, né? Então, a República dos Coronéis, a República do Café com Leite, onde a gente tem em destaque aí nas 2 imagens à direita, né, um político ali compra votos, né, seminovos, novos usados. O que era essa prática, né, que está bem destacado na figura de baixo ali, onde tem um coronel com uma arma ali, né? Seria o famoso voto a cabresto, né? O que é o voto a cabresto, né? O coronel dizia em quem que tu vai votar, né, e tu ia lá e votava em quem ele mandou. Claro, né, as duas charges aí, as duas caricaturas, elas não estão muito bem retratadas, porque o voto naquela época, a gente lembra que o voto era oral, né? Então, o eleitor ele ia lá e ele falava, né? Ele falava em quem ele ia votar, então não tinha urna, né? E o coronel não comprava, né? Ele te obrigava a votar, então não, mas retrata um pouco, né, dessa fase que a gente está vivendo aí. Depois, né, na imagem mais à esquerda, ali, a gente tem 2 coronéis ali brigando ali pela cadeira da presidência da República, retrata a chamada República Café com Leite. O que era a República Café com Leite? Era a alternância, né, de governos entre o presidente paulista e o presidente mineiro. Então eles ficavam alternando no governo. A gente sabia que nesse ano o presidente era paulista. Daqui a 5, 4 anos, o presidente voltaria a ser o mineiro e assim eles iam alternando, né? Chamada República Café com Leite. O que nós temos ali na parte de baixo do morro ali? Nós temos várias pessoas tentando subir no morro e tudo. E se a gente reparar bem direitinho ali na camiseta, ali na roupa deles, está escrito o nome dos estados, né? Então tem Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, tem vários estados como se fizessem subir e também ocupar essa cadeira aí da presidência da República. E lá no alto, né, a gente tem um casal conversando ali, né, na frente de 2 pessoas que estariam assinando ali os documentos do começo da República, né? A gente tem ali o sistema presidencialista, a divisão de poderes, separação da igreja do Estado. Então, a gente tem algumas palavrinhas-chave ali, né? Como, por exemplo, o casamento civil. Né? Então, a gente não vai ter mais a obrigatoriedade, né, de fazer um reconhecimento do casamento na igreja, como era na fase imperial, tu tinha que casar na igreja, por exemplo, né? Então tem o Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado ausente de religiosidade, né? Assim como é hoje na nossa república, hoje no nosso governo. Então as decisões do governo hoje, elas não necessariamente têm que estar de acordo com a igreja. Daí tu vai me dizer, ah não, mas as decisões hoje tem lá, eles fazem de acordo com a igreja. Não é que a igreja tenha poder em cima do Estado, né? Mas as pessoas têm uma ligação X, A, B, Z, sei lá, com alguma forma religiosa. Mas, via de regra, né, o Estado ele é laico. Né? Então, o sistema presidencialista, né, acho que não necessita muita explicação. Né? A gente sabe que o cargo máximo do executivo hoje
é o cargo do presidente, né? E a questão da divisão de poderes, né? Onde nós, lá na fase imperial, nós tínhamos 4 poderes, né? Nós tínhamos o executivo, o judiciário, o legislativo e o moderador. Agora, com a república, nós vamos para 3. Legislativo, executivo e judiciário. Extingue-se o poder moderador, né? E aqui, o que nós temos, né? Nós temos algumas palavrinhas-chave, né? Sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O sufrágio universal é o voto. Então, no começo da República Velha, né? No começo da República Brasileira, eles fizeram uma constituinte, né? Já está a segunda palavrinha ali. Então, a primeira constituinte da República, ela vai outorgar, né? Desculpa, vai promulgar, perdão, a primeira Constituição Republicana, onde ela vai estipular o sufrágio universal. O que é sufrágio universal? É o voto universal. Né? Então, o voto universal dessa primeira República, ele tem um nome universal só, né? Onde somente podiam votar homens maiores de uma certa idade, alfabetizados. Né? Então, esse voto universal que eles me falam aí não é bem universal, né? Mas no texto diz voto universal. Se a gente for fazer uma comparação com o voto de hoje, né? Hoje sim é universal, né? Porque a partir dos 16 anos tu pode votar, a partir dos 18 passa a ser obrigatório. Né? Hoje sim o voto é universal. Né? Tanto homens quanto mulheres, tanto alfabetizados quanto analfabetos. Qualquer pessoa pode votar hoje em dia, né? Desde que, claro, cumpra-se algumas regras, né? Mas lá não. Lá era bem mais restrito o direito do voto. Né? Outra coisinha aqui, café com leite e coronelismo. Né? Então, vamos tratar essas duas palavras juntas. O que é coronelismo? Coronelismo é o governo dos coronéis. Né? Conforme a gente viu naquela imagem lá antes, né? Nós tínhamos a alternância dos coronéis, né? Desculpa, alternância dos estados, né? Mas como é que um presidente paulista, um presidente mineiro vai conseguir ascender, vai conseguir governar, né? Ele dependia da ajuda dos coronéis, né? Eram trocas de favores que a gente dizia, né? Esse sistema coronelista, então os coronéis dentro das fazendas, os coronéis dentro dos seus espaços, eles mandavam os seus funcionários mandar no presidente A ou no presidente B e as pessoas votavam, né? Com o risco de perder emprego, com o risco de perder alguma, alguma vantagem que eles tinham, né, dentro dos seus espaços de trabalho. E depois a questão do café com leite é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Então o estado paulista era reconhecidamente como o maior produtor de café, e aí tu vai me dizer, Minas Gerais era a maior produtora de leite. Olha, eu não vou discordar, né, para não te deixar chateado. Mas na verdade Minas Gerais também produzia café. Né? Então o nome café com leite ele é mais sonoro porque tradicionalmente a gente sabe que Minas Gerais era um grande produtor de leite. Mas para a República o que valia mesmo era a produção de café. Né? Então se eu fosse chato, né, e vocês não escrevam mais café com leite, né? Escrevam café com café. Então vai ficar feio, né? E não vai de acordo com o que a gente sabe aqui. Né? Então Minas Gerais era uma grande produtora de leite, real, né? Mas o que mandava na economia brasileira naquela época era o café, coordenado pelos coronéis, os barões do café, né? E onde os presidentes da república se mantinham no poder por conta dessa economia, tá? E o voto a cabresto era o voto forçado, ou o voto, né, controlado. Então o coronel dizia para o seu funcionário lá, vota no fulano. Aí tu vai lá e tu vota no fulano. Mas como é que ele vai saber que eu votei ou que eu não votei no fulano? O voto é oral. Né? Então tu fala em quem tu vai votar. Então todo mundo sabe. Né? Basta que a pessoa estivesse lá. Então junto contigo ia um jagunço, ia um funcionário do coronel, aonde te determinava, se tu não votar no fulano, tu vai sofrer tua consequência. Então isso era o voto a cabresto, né? Ou o chamado curral eleitoral. Né? Tem várias palavrinhas-chave aí, né? Coronelismo, café com leite, voto a cabresto, curral eleitoral, constituinte, Estado laico, sufrágio universal.
né? Tudo isso a respeito desse começo republicano que a gente viveu no Brasil de 1889. Então, o próximo tema é a Primeira Guerra Mundial, né? Então, tem algumas coisinhas em vermelho na tela para marcar e destacar para vocês. Então, o começo da Primeira Guerra Mundial foi em 1914, tá? Ela vai durar 4 anos, tá? Então, ela vai de 14 a 1918, né? O que a gente sabe, né? A gente sabe que esse começo da Primeira Guerra Mundial se deu a briga ou o conflito entre várias grandes potências, né? Nós tínhamos duas grandes potências, na verdade, né? Que era a Inglaterra e a Alemanha, que já existiam nesse período, e, e ambas, né, queriam o domínio da questão comercial internacional, né? Então, o que nós temos é uma briga por um comércio internacional ou uma briga capitalista internacional, né? Principalmente nas colônias asiáticas e africanas. Então, essas duas grandes potências elas vão formando alianças, e essas alianças, né, estou resumindo aqui, essas duas alianças elas vão estar em lados opostos. Está aqui na tela, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas tríplices, né? A tríplice aliança, né, liderado pela Alemanha, lá na bandeira ao topo, e nós temos a tríplice entente, né, liderada lá pela Inglaterra, também na bandeira ao topo. Como é que eu vou lembrar, né, ou como é que eu vou saber quem são essas bandeiras da Tríplice Aliança? Lembra assim, ó, tem 3 países na aliança que começam com a letra A, né? Então, no alto eu tenho a Alemanha. Tá lá em cima, ó, a Alemanha. No centro eu tenho a Áustria-Hungria, né? Então, tenho dois impérios, né? O Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. E na debaixo eu tenho o Império da a Itália. Então, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. 3 países que começam com a letra A. E esses 3 países vão se unir e vão ser rivais da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, eu tenho 3 países que eu não entendo como se reunir. Né? O que eu tenho? Eu tenho a Inglaterra, que está no topo, ali em cima. No centro tem a França. Mas só que, historicamente, a gente sabe que a França e a Inglaterra elas, não são muito amiguinhas, não se batem muito bem. Embaixo eu tenho a Rússia, né? Só que a Rússia de 1914 ela era um país extremamente pobre, extremamente rural, mas, né, que se meteu nessa briga, se meteu nessa encrenca e entra num processo de uma guerra mundial, né? Mesmo sem soldados suficientes, sem armamento suficiente e sem um Estado, né, democrático formado, né? Nós não éramos governados naquele período na Rússia por um czar ou por um imperador, por um governador extremamente autoritário. E aí essa guerrinha a gente vai subdividir ela, né, entre 14 e 18 em duas fases, tá? Essa imagem aí que eu consegui na internet, tá? A primeira imagem lá de cima é do filme 1917, né? Foi o que eu mais próximo consegui achar. Né? Mas o que acontece? A primeira fase da guerra é uma fase de movimento, que a gente diz. Como se é uma fase de movimento? Tu vai invadir o teu inimigo o mais rápido possível, né? Para tentar liquidar com essa guerra o mais rápido possível de novo. Né? Então tu vai fazer grandes avanços para tentar acabar com essa guerra. Né? Então é uma guerra de avanço, uma guerra de movimento, né? Chamada primeira fase da guerra. Já a segunda fase da guerra é uma guerra totalmente diferente. É uma guerra parada. Né? É uma guerra de entrincheirados, uma guerra de trincheiras. Né? Então, essas duas imagens também são do filme 1917. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho soldados que ficavam dentro de trincheiras por meses, né? Ficavam defendendo o território, daqui a pouco eles davam um salto, daqui a pouco eles avançavam. Mas, via de regra, eles passavam um grande tempo dentro dessas trincheiras, né? Então, comiam, bebiam, dormiam, né? Ficavam todo o tempo ali, né?
não era muito higiênico, a gente sabe disso, não era muito saudável, né? Inclusive tiveram várias doenças, vários problemas, mas eram defesas de território, né? Então essas são as chamadas trincheiras, né? Então assim, gurizada, para essa nossa provinha, né, era isso, tá? Não viam que não é muita coisa, né? Qualquer dúvida, vocês sabem, chama aí, solta o grito, e era isso. Forte abraço.